Jesus veio cumprir ou descumprir a lei? Será que Jesus cumpriu mesmo toda a lei? Se liga nesse vídeo aí. Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. Esse é o Leia a Bíblia Comigo, onde eu vou fazendo comentários capítulo a capítulo do texto bíblico. Hoje nós vamos ler Mateus 5, do versículo 17 ao 37. Te aconselho que você faça essa leitura. Depois que fizer a leitura, você já sabe, corre aqui para a gente seguir comentando o texto bíblico. O que você tem achado dessa série? Você tem gostado? Tem sido boa para você? Comenta aí, faça seus comentários, diga o que você está gostando, se não, o que você tem pensado. E lógico, senta o dedão no like, ativa o sininho, se inscreva nesse canal para a gente conseguir dar mais sequência e levar esse conteúdo para mais gente. Bom, Mateus 5, versículo 17 a 37. Jesus começa afirmando: não pensem vocês que eu vim abolir a lei e os profetas. Mas sobre o que é que Jesus está falando mesmo? Qual que é esse contexto, né? Qual que é o contexto dessa declaração de Jesus? O contexto é o vídeo anterior que nós vimos, que é a proclamação das bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12. É a nova relação com Deus, a nova aliança que Jesus está falando, que Jesus veio para trazer e propor, né? A aliança não podia mais ser contida só pela vocação e o cumprimento das leis de Moisés. Moisés era um servo do Senhor, né? Tinha ali imposto uma aliança entre o Senhor e o seu povo através do cumprimento das leis, através do cumprimento de mandamentos, né? De modo que o crente, para Moisés, era aquele que obedecia a lei e os mandamentos. Só que Jesus propõe coisas diferentes. Jesus não é o servo de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Por ser Filho de Deus, ele vem propor uma nova maneira de relacionar com Deus, uma nova relação estabelecida com o divino, uma relação acolhida, de acolhida e prática de amor. Não uma relação de cumprimento de leis e mandamentos, mas uma relação de acolhida, de prática, de colocar prática esse amor. Portanto, é nesse contexto que Jesus fala: se para Moisés o crente é o cumpridor da lei e dos mandamentos, para Jesus o crente é aquele que se assemelha ao Pai, que ama o mundo inteiro, que pratica amor a todo mundo, que vê todas as pessoas como um seu semelhante, como um da sua família. Esse é, então, o contexto que Jesus está falando. É o novo relacionamento que Jesus expressou e formulou. Se Moisés vai no monte para receber os mandamentos, Jesus nesse monte, né, Moisés vai no monte Sinai, Jesus nesse monte afirma as bem-aventuranças. É a nova aliança de Deus com o seu povo. Mas as bem-aventuranças, sem dúvida, trouxeram muita dúvida, muita confusão, muita decepção para quem estava ouvindo. Por que isso? Para começar, a primeira coisa que Jesus fala das bem-aventuranças é sobre a gente ter que trabalhar arduamente para ir contra a riqueza, ir contra a produção de pobreza, eliminar as raízes da pobreza. Olha, naquele tempo, para aquele povo, o reino que eles esperavam de um Deus, de um libertador, era justamente o contrário. Era um reino de Deus que eles esperavam que fosse cheio de esplendor, um reino de sucesso, um reino, acima de tudo, que acumulasse riqueza. Inclusive, muitos profetas relatavam isso. A gente vai ler, por exemplo, o profeta Isaías, onde ele imaginava caravanas de camelos, dromedários, né, que levavam todas as riquezas para Jerusalém, para o reino desse Deus, as riquezas do mundo inteiro para Jerusalém. Essa era a profecia de Isaías. Então, os ouvintes, quando ouviram Jesus falando sobre a pobreza, sobre bem-aventurados pobres, eles se decepcionam. Então, Jesus vem dizer: vocês pensam assim, e eu não vim para abolir a lei. Abolir aqui, a palavra seria quebrar, destruir. A mesma palavra que é usada contra ele, lá no seu julgamento em Mateus 26, no versículo 61, quando ele foi julgado e acusado de vir destruir o templo, de vir quebrar o templo. Então,
Essa palavra aqui não é abolir de quem abole uma lei, de uma lei que foi excluída, não é sobre isso. A palavra foi traduzida no português para abolir, mas a melhor expressão do grego é quebrar, destruir. Então Jesus fala, eu não vim quebrar, eu não vim destruir essa lei. Muito pelo contrário, eu vim para trazer a ela o seu máximo de cumprimento. E por que ele está falando disso? Qual lei que ele está falando? Ele está falando sobre a lei e sobre os profetas. Quer dizer que não significa observar ou não observar as leis do Primeiro Testamento. Não é sobre isso. É sobre Jesus ser a maneira prática de cumprir todas essas leis. Mas o que isso tem a ver com a pobreza que nós estamos falando nas bem-aventuranças? Pois é, o Antigo Testamento inteiro, o Primeiro Testamento inteiro, a lei dos profetas, a lei e os profetas, o tempo todo no Antigo Testamento, né, vai nos chamando para observar as lógicas da não acumulação de riqueza, de olhar para o semelhante, de olhar para o outro, de cuidar para que não exista na sociedade os pobres. Por incrível que pareça, os profetas estão falando isso o tempo todo. Então Jesus está dizendo, eu não vim quebrar essa promessa, eu não vim abolir a isso, muito pelo contrário, eu sou esse cumprimento. Se vocês lerem todos os profetas, se vocês lerem todas as leis, vocês vão perceber que o plano de Deus, né, que estava contido ali na lei dos profetas, é de não existir desiguais, é de que as pessoas todas tenham vida plena. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, o próprio Deus, na sua lei, determina que não haja entre eles, entre o povo necessidade, que não haja entre eles pobres, que entre eles não passem pessoas por necessidade. Os livros dos profetas denunciam a riqueza, porque a ganância, né, isso tudo torna a riqueza, o acúmulo de riqueza, a ganância, faz a cidade, faz existir miseráveis. Então Jesus está falando, pois bem, eu não vim abolir isso, eu não vim destruir isso, eu vim justamente para que isso se cumpra, uma vez que mesmo vocês, sabendo que as leis dos profetas dizem isso, vocês estão apaixonados com a riqueza, com a ganância, com a acumulação. Então Jesus já começa a sua primeira bem-aventurança dizendo assim, olha, vamos retornar ao projeto dos profetas, vamos retornar ao projeto da lei de Deus, que é que não havesse entre nós pobres, nem miseráveis e nem necessitados. Vamos retornar. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Combater duramente as ferramentas, as estruturas que produzem pobreza. Quais são essas ferramentas e essas estruturas? O acúmulo de riqueza. É isso que Jesus está dizendo. Tanto é que os seus discípulos, quando vão viver, depois que Jesus ressuscitou, vão viver a comunidade, que eles aprenderam com Jesus, lá em Atos 4, vai dizendo que não havia entre eles necessitados. Não havia entre eles pobres, não havia entre eles miseráveis, porque todas as pessoas tinham as suas necessidades acolhidas. Por isso, quem está ouvindo Jesus está ficando triste, está ficando decepcionado, porque ele imaginava um reino glorioso de poder, um reino de um Deus pujante, cheio de exército, com força, né? E Jesus está falando, não, eu não sou isso. Eu não vim destruir a lei dos profetas, como vocês estão imaginando. Porque se eu aderisse esse projeto pessoal, de riqueza, de ganância, de volúpia, né, se eu fosse o rei Davi, em toda a sua glória que vocês estão esperando, eu estaria destruindo, eu estaria quebrando, eu estaria abolindo a lei dos profetas, a lei e os profetas, a lei do Antigo Testamento. Eu não vim para isso. Eu não vim para destruir o que foi dito na lei e nem aos profetas. O único problema é que na nossa cultura religiosa, fundamentalista, conservadora e moralista, quando se fala lei e os profetas, você só consegue pensar em coisas morais que você tem que fazer, tipo, eu tenho que casar virgem, coisa que a lei e os profetas nunca disseram. Eu não posso beber, coisa que a lei e os profetas nunca disseram. Eu não posso fumar, coisa que a lei e os profetas nunca disseram. Então, você vai pensando que a lei são todas aquelas cartilhas morais que o ambiente religioso incrustou em você. Mas Jesus está dizendo, não, observe a lei, observe os profetas, observe o que foi dito no Primeiro Testamento. Eu estou dizendo a mesma coisa agora, no monte, do mesmo jeito, com as bem-aventuranças, dizendo, vocês precisam trabalhar para erradicar as estruturas que causam pobreza, assim como a lei e os profetas disseram para vocês. A lei e os profetas estavam tão destinadas
acabar com as estruturas que produzem a miséria e a pobreza, que tinha lei até de perdão de dívida comum, dívida civil. Por quê? Porque um dos fatores que causava a pobreza, que causava a escravização, eram os débitos, eram as dívidas. Então, a cada 7 anos, as dívidas eram perdoadas. A cada 50 anos, um montante maior de dívida ainda era perdoado. As terras eram reorganizadas. Então, esses mandamentos Jesus não veio quebrar. Jesus não veio, então, acabar com eles. Muito pelo contrário. A bem-aventurança de Jesus está ligada justamente ao último mandamento. Porque quando ele diz, bem-aventurados vocês que são pobres de espírito, né? Aqueles que estão trabalhando arduamente para acabar com as relações que produzem a pobreza, ou seja, para acabar com a riqueza, está ligado diretamente, por exemplo, ao último mandamento do Moisés. Vocês não vão cobiçar as coisas alheias. Vocês não vão ter ganância, né? Então, veja, a bem-aventurança de Jesus é: queira que os outros tenham o mesmo que você tem. Portanto, Jesus vem para levar em pleno cumprimento a ideia das leis e dos profetas. Então, essa aqui é a razão para que Jesus chama as bem-aventuranças de um convite à partilha. Porque o outro tem que ter o que você tem. É um convite para a não ganância, como está dizendo a próprios mandamentos de Moisés, como está dizendo os profetas, como disse toda a lei, né, que Deus passou. O sinal, né, que garante à comunidade cristã a presença no mundo, o sinal da comunidade cristã no mundo, o sinal de Deus na comunidade cristã, é o que eu falei do Atos 4, de que ninguém vai passar necessidade quando existe aquelas pessoas que entenderam o projeto de Jesus. A primeira comunidade cristã dava com grande força do seu testemunho de ressurreição de Jesus, né, porque não há entre nós necessitado. Jesus ressuscitou entre nós, Jesus está vivo entre nós. Por quê? Porque entre nós não tem aqueles que acumulam riquezas e aqueles que estão na miséria. Entre nós não há necessitado. Por isso, né, que nós também no Pai Nosso a gente vê isso. O Pai é nosso, as condições são nossas, o pão é nosso. Jesus indica uma cláusula de cancelamento de dívidas quando ele diz o Pai é nosso, nessa oração do Pai Nosso. Ele relembra, você lembra que os profetas estão falando sobre isso? Você lembra que a lei mandava a gente cancelar as dívidas? Ou seja, que o Pai é nosso, o semelhante é nosso. Você não tem dívida a cobrar quando tudo que existe é nosso. Né? Então, essas dívidas econômicas, que inclusive projetavam a pobreza, a miséria e a escravização, é isso. Nós temos que cancelar. Por que vocês não cumprem a lei que manda fazer isso? Porque a lei mandava. Vocês não estão cumprindo mais. Por isso eu não vim para destruir, para excluir a lei. Eu vim para cumpri-la. Então, aqui significa, Jesus não veio para abolir, para destruir esse projeto. Muito pelo contrário. Este é o projeto ideal do reino de Deus. E Jesus veio para dar a ele o completo cumprimento. Jesus sabe que esse projeto de sociedade alternativa vai enfrentar dificuldades. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde as pessoas frustradas, elas vão ficar decepcionadas. Ele sabe que isso não vai ser fácil. Por isso que ele vai dizer, inclusive, né, antes do céu e da terra existirem, em verdade eu vos digo, antes do céu e da terra existirem, esse projeto já estava no coração de Deus, esse projeto já existia. Por isso que ele vai dizer, olha, cuidado, vocês não vão conseguir nem acrescentar, nem retirar nenhuma vírgula desse projeto, que é isso que Deus quer para a humanidade. Ele sabe que essa sociedade alternativa, uma sociedade do bem viver para todas as pessoas, uma sociedade da vida plena, vida digna para todo mundo, vai ter muita dificuldade, principalmente nas estruturas das classes dominantes, que dificultam a vivência de maneira solidária, coletiva, de maneira fraterna, sororal, mas ele sabe que esse projeto vai vencer. Esse é o projeto que vence, é o projeto da ressurreição. É esse o projeto que ele está falando. Eu encarno esse projeto. Jesus anuncia que quem desobedecer qualquer um desses mandamentos, o menor que seja, né, vai estar em maus lençóis. Ou seja, quem não tiver disposto a seguir as bem-aventuranças, esses mandamentos que ele está falando, os preceitos menores são as bem-aventuranças, né? Os preceitos maiores são essas leis e os profetas que nós falamos. Quem não... isso diante da lógica do judeu ouvinte ali, né? Ele acha que a lei é maior, porque a lei é de Moisés, a lei de Deus, é o pacto de Deus com o povo. E Jesus agora está trazendo outro mandamento, que é a bem-aventurança. Então, a cabeça dele é menor. E aí,
Essa é a magnitude que Jesus está falando. Quem não obedecer a um só desses mandamentos, ou seja, quem não conseguir cumprir isso, vai ser considerado menor no reino dos céus. Né? E aqui não é uma questão de ser maior ou ser menor, de tamanho, não é sobre isso. É que o ouvinte, o judeu ali daquele tempo que estava ouvindo, ele valora a sua maneira de pensar a partir dessa lógica de maior ou de menor. Mas o que quer dizer é pertença ou não pertença, pertença ou exclusão. Quando Jesus quer dizer que vai ser o menor no reino dos céus, ele está dizendo que está fora do reino dos céus. Mas para quem está ouvindo, maior ou menor é a linguagem adequada. Então, não significa uma hierarquia, mas significa que se você não levar até as últimas consequências o que nós estamos propondo como bem-aventuranças ali no Mateus 5, você não consegue entrar no reino de Deus, você não consegue fazer parte do projeto de Jesus. Por isso que ele vai dizer, nenhuma desses mandamentos, por menor que seja, deve ser desprezado, porque se for, você vai ser o menor no reino do céu, ou seja, se for, você não consegue entrar no reino de Deus. E aí, em seguida, Jesus convida os seus discípulos. Aqueles que escutam, passam a praticar as bem-aventuranças. E quando Jesus diz, então, escutam, pratiquem e ensinam uns aos outros. E aí ele não está falando, obviamente, de doutrinar pessoas, de ensinar doutrina. Não. Jesus está falando sobre observar tudo o que eu ordenei a vocês. Jesus convida a ensinar, não de maneira doutrinal, mas ensinar de maneira prática. Vivam. Dê exemplos. Façam com que as pessoas olhem para como vocês vivam, que eles queiram viver igual. Então, para Jesus, como para Teresa de Calcutá, o amor é o que o amor faz. Não é ensinar as pessoas a doutrina. Não é ensinar pessoas respostas fáceis sobre problemas complexos. Não é fazer as pessoas decorarem as doutrinas. Ah, salvação é isso, sabe, pecado é aquilo. Não. O que Jesus está falando com os seus discípulos é, vocês que ouviram as bem-aventuranças e que estão praticando, né, ensina aos outros, ou seja, ensina como fazer essa prática. Se coloque à prática, porque a prática arrasta. As pessoas olharão para você e farão como você está fazendo. O exemplo é a melhor maneira do ensino. E qual é a prática que Jesus está exigindo dos seus discípulos? A prática do amor, a prática da partilha. É o amor e a partilha que acabam com as estruturas que promovem a pobreza. É o amor e a partilha que desestruturam as estruturas que promovem o acúmulo de riqueza. Então, se houver isso, o reino de Deus se realiza. O reino de Deus se configura como essa sociedade alternativa. Se você viver na prática do amor e da partilha, todas as pessoas terão que comer. Não vai haver entre nós necessitados. Mas se você abandonar a prática do amor e da partilha, você é o menor do reino dos céus, ou seja, você não deu conta de entrar no reino dos céus. O reino de Deus não faz parte para você. Então, essas palavras que Jesus está dizendo trazem muita decepção. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não vim abolir esse projeto de reino de Deus, eu vim para realizá-lo em plenitude. Mas não como vocês estão pensando. Vocês pensam que para eu conseguir implantar o reino de Deus, para eu ser o Messias, para eu ser o rei, para eu ser o Salvador, isso acontece a partir dos acúmulos de riqueza. Mas eu, porém, vos digo, isso só acontece a partir da partilha dos bens. Vocês acham, né, que vocês podem realizar o projeto do reino de Deus com poder, com domínio, sendo grande, expulsando as pessoas das suas terras, dizendo que a terra é sua, né, fazendo um genocídio para as pessoas, dizendo que só vocês têm direito, né, a utilizar aquela terra. Mas eu, Jesus, estou dizendo, em verdade vos digo, que o reino dos céus se realiza através do serviço ao outro, de servir ao outro. Então vocês pensam que é do domínio, mas eu, Jesus, estou falando que o reino dos céus é do serviço, não é do domínio. Vocês pensam que o reino de Deus é só para Israel, e eu estou dizendo, este é um programa para toda a humanidade. Então, perceba que o convite de Jesus para nós aqui é não excluir os mandamentos, mas cumpri-los. Cumpri-los como? A partir do amor e da partilha. A lei e os profetas são toda um emaranhado de coisas que você define pensando assim. O outro deve ter a mesma coisa que eu tenho, ao outro mesmo que eu quero. E é isso que Jesus traduz dizendo, ame ao próximo como a você.
Se o outro tiver exatamente o que você gostaria de ter, né? Se você e o outro tiverem, esse programa começou. Um programa alternativo de uma vida para a humanidade. Uma vida plena e digna para todas as pessoas. Aquele abraço. Falou. Valeu.